Hoje o assunto é Revolução Americana. Se você não sabe como foi que os Estados Unidos se tornou uma grande nação, fica comigo que eu já te explico. Revolução Americana é o principal assunto hoje. Nós vamos entender a Americana como sendo a América do Norte, os Estados Unidos que a gente chama hoje. Estados Unidos antes pertencia à Inglaterra, eram 13 colônias, e essas 13 colônias elas tinham uma liberdade, uma certa liberdade para trabalhar durante alguns períodos. Vamos ver como é que estava antes essas colônias para que provocasse essa independência. No processo de formação das 13 colônias da América do Norte, nós vamos entender que eles estavam fugindo, eles estavam saindo com dificuldades econômicas da América, vindo para a América. Muitos desses ingleses fugiram da Inglaterra, lembrando que a Inglaterra estava em plena Revolução Industrial, tinha muitas pessoas que estavam sendo perseguidas na época da Revolução Puritana, muitas delas vieram para a América tentar uma nova vida. Então, quando a gente sai de um lugar é porque não está muito bem. Se não está bem, vamos tentar uma vida melhor em outro lugar. E eles viram na América uma oportunidade de viver melhor. Isso resultou em várias colônias. Colônias que a gente diz que é colônias de povoamento e colônias de exploração. Nós vamos ver no mapa que tinham 13. As que estão ao norte, para o centro, eram colônias de povoamento. Vieram para povoar, isso significa que vieram para morar e tinham as suas atividades econômicas para dentro da sua própria subsistência. Não era só para vender para fora. Já a exploração, o nome já está dizendo, né? Colônia para explorar. Ela era feita praticamente por escravos e as pessoas eram, muitas delas, exploradas. A produção era a base de plantation, quando se produz para vender para fora do país. A mão de obra era escrava, o trabalho era monocultor, geralmente eles plantavam só um tipo de cereal e eram em grandes latifúndios. Quem estava no controle deles praticamente era a Inglaterra por inteiro, né? Já do norte, esses trabalhadores já tem uma diferença, eles eram livres, trabalhavam para si, para o seu mercado interno, eles já plantavam vários tipos de cultivo e o modelo político recebe um título chamado de negligência salutar. Negligência é quando a gente deixa de fazer alguma coisa, fica alguma coisa negligenciada. É como se tapasse os olhos para não ver uma certa situação. Só que aqui na colônia do norte, essa negligência ela foi salutar, porque ela foi boa. Boa para quem? Para quem estava aqui no norte. Porque enquanto os ingleses, que eram os colonos, no caso a metrópolis, e deixou esses colonos trabalhando, praticamente trabalhando sozinhos, livres, eles tiveram mais autonomia, mais liberdade. Então, essa negligência foi salutar para eles, esses que estavam aqui ao norte. Então, eles não estavam acostumados com a interferência da metrópole Inglaterra nos negócios. Por isso que para eles vai ser uma negligência salutar. Temos também aqui que dentro dessa ideia de negligência salutar, permitiu que houvesse um comércio triangular. Como a Inglaterra estava muito envolvida com a Revolução Industrial e não estava muito envolvida com os negócios dos colonos lá na América do Norte, eles vão negociar entre si mesmos e vão estar fazendo uma troca entre, principalmente os escravizados, eles vão estar vendendo para a África, para as Ilhas das Antilhas aqui no centro e também aqui para a Inglaterra, formando
esse triângulo que a gente vai chamar de comércio triangular. A ausência de minérios do território por sua sobrevivência no comércio foi de grande sucesso. Nova Inglaterra comercializava com as ilhas do Caribe, que comercializava com a África, trazendo escravizados para lá. E durante um bom tempo, praticamente durante todo o século XVII, essa troca de comércio aconteceu. Isso quer dizer que a Inglaterra deixou por algum período sem estar interferindo nesse comércio. Isso vai mudar, gente, principalmente quando vai acontecer uma guerra. Principalmente a guerra chamada Guerra dos 7 anos. Tinha uma forte cultura liberal, ela tinha uma autonomia administrativa, todos eles tinham autonomia baseada nas ideias de John Locke. Essa ideia está escrito aqui: a liberdade de um indivíduo na sociedade não deve estar subordinada a qualquer poder legislativo, que não aquele estabelecido pelo consentimento da comunidade, nem sob o domínio de qualquer vontade ou restrição de qualquer lei, a não ser aquele promulgado por tal legislativo, conforme o crédito que lhe foi confiado. Ou seja, essa liberdade que eles já tinham, ele já não estava acostumado com as pessoas estavam, um governo em cima dele colocando metas ou colocando valores para eles entenderem ou venderem. Era mais ou menos de forma mais livre que eles trabalhavam. Por isso a importância da ideia dos iluministas aqui para os ingleses, que moravam na América do Norte, né? Para que aconteça a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a francesa nós vamos estudar na próxima aula, tinha um contexto. O que estava se passando naquele período? Ocorreu que tanto os ingleses quanto os franceses, eles queriam umas certas áreas para colonizar. E essa divisão vai custar um conflito que vai durar 7 anos. Isso vai dividir os colonos a alto custo, num conflito quase que interminável. Então, quando os ingleses começaram a investir nesta guerra, sabe que envolver-se com guerra é gastar dinheiro. Quem ganhou a guerra foi a Inglaterra. Mesmo com a Inglaterra vencendo o conflito da Guerra dos 7 Anos, ela vai ter uma perda muito grande. E adivinha, onde ela vai descontar e vai querer tirar o dinheiro que perdeu? Lá nas suas colônias, na colônia que a gente chama de as 13 colônias. Então, isso vai mudar toda a forma da metrópole, Inglaterra, olhar para os seus colonos lá nas 13 colônias. Vai haver uma interferência. Então, vai haver essa mudança política, porque a Inglaterra via nessas colônias pessoas que iriam comercializar, iriam comprar os seus produtos industrializados. Então, diante disso, ela vai passar a desenvolver algumas restrições para quem? Para aqueles colonos que não tinham o costume de ter a interferência da metrópole. Quando a gente fala numa metrópole, é aquela que domina, aquela que é dona, abre aspas, né, e fecha aspas, dona daqueles colonos. Então, ela começou a investir pedindo impostos. A primeira imposição que foi feita foi a lei do açúcar. Comprometia, assim, os lucros coloniais, pois desmontava o comércio triangular. Então, essa lei foi aprovada em 64. Parte do comércio triangular, os comerciantes lá da Inglaterra, eles compravam produtos de açúcar, melaço, compravam lá das Antilhas, onde havia colônias francesas, espanholas, escolhendo aquelas que oferecessem os produtos menores. Com a lei do açúcar, vai ter novas taxas para esses carregamentos. E aí a gente tem que comprar só se fosse dos ingleses.
que encareceu muito esses produtos, e esse melaço também passou apenas a ser comercializado nas Antilhas inglesas. Então, a lei do açúcar foi a primeira lei de taxa de impostos que os colonos agora tinham que pagar. Isso já não deixou nenhum deles feliz. Quem que gosta de pagar imposto, né? A outra lei vai ser em 1765, vai ser a questão da lei do selo. Lembra que as ideias iluministas estavam se espalhando? Como elas se espalhavam? Documentos escritos estavam chegando e rodeando aquela região. O que o governo percebeu? Que se ele desse uma taxa para que todo documento escrito pudesse receber o selo inglês, iria diminuir as ideias iluministas sendo propagadas por lá. Então, cartaz, jornais, documentos, só poderia circular lá nas 13 colônias se tivesse o selo da autorização da coroa inglesa. E ele era vendido a um preço altíssimo, o que aumentava muito o imposto sobre quem? Os colonos. Então, esses suspenderam as atividades que tinham com a Inglaterra até conseguir a revogação dessa lei. Eles só conseguiram essa revogação da lei em 1766. Mas pelo menos venceu aí, né? Diante dessa reação colonial, inspirada na doutrina de Locke, enviaram uma delegação para lembrar Londres que taxação sem representação é tirania. Essa frase, gente, deve ser bem marcada para a gente. Taxação sem representação. Eles não tinham pessoas que representassem a voz dele lá nessa assembleia. Então ele disse, não é justo que vocês impunham imposto para que nós paguemos e vocês não têm uma representação nossa aí nessa assembleia. Então nós não aceitamos. Então foi uma forma deles reivindicarem a sua participação na vida política. E a que foi mais séria vai ser a lei do chá, certo? Ela vai ser em 1773. Ela vai obrigar os colonos a comprar chá apenas da Companhia Britânica das Índias. E essa medida prejudicava muito essa venda, porque eles já eram acostumados a vender livremente. E o que foi que aconteceu? Os indígenas, os colonos se vestiram de índios em protesto em dezembro. 150 colonos se disfarçaram, jogaram o carregamento de chá dos navios que estavam lá no posto de Boston. Essa foto que vocês veem aí, ela lá na colônia de Massachusetts. E esse protesto ficou conhecido como a Festa do Chá em Boston, porque foi uma forma deles impedirem que eles pedissem mais impostos sobre o chá. Esse foi o evento que desencadeou a ideia de lutar pela independência. E independência é liberdade. Liberdade de quem? Da metrópole que está oprimindo com tanto imposto. Então eles se disfarçaram e fizeram isso. Mas não ficou barato. E aí a gente vai ver, em resposta a isso, o que foi que os ingleses fizeram. Eles criaram leis tão pesadas que os colonos passaram a chamar essas leis de leis intoleráveis. Essas leis intoleráveis, o nome já diz, né? Não se tolera, porque elas tinham medidas muito pesadas. Então, foi uma forma de represália, de insubordinação, que a guarda inglesa cercou a cidade de Boston. E o que ficou combinado diante dessa lei? O parlamento delibera leis intoleráveis, interditando esse posto até que esses prejuízos fossem ressarcidos, ou seja, até que eles pagassem novamente. Então, eles fecharam o porto de Boston, até que os envolvidos pagassem todo o valor do chá que foi jogado no mar. A ocupação da colônia, aquela colônia de Massachusetts, ficou cheia de exército inglês.
e aquilo ficou tornando-se uma colônia real lá da coroa inglesa. O direito de reunião foi impedido, ou seja, ele não tinha mais como se encontrar. Ou seja, as ideias iluministas que estavam ali, os fundamentos como a liberdade, a igualdade, foi ferido totalmente, né? A dignidade política também deles foi ferida, então eles começaram a se organizar. E a primeira forma que eles fizeram para se organizar foi uma luta, que primeiro foi o primeiro congresso continental, lá em Filadélfia. E aí eles decidiram, diante desse primeiro congresso, boicotar os produtos metropolitanos. O que é um boicote? É quando um monte de pessoas se juntam para não comprar certos produtos dos ingleses. No caso da nossa história aqui, são os produtos ingleses que eles não vão comprar. Por quê? Porque eles se viram oprimidos, né? Decidindo o boicote de produtos até que se revogasse essas leis intoleráveis. Mas a metrópole não cedeu. Mas então isso foi em 74. Quando foi em 75, teve um outro congresso, certo? Nós vamos estar vendo aqui a caricatura representando as leis como uma violação de Boston. Foi rapidamente copiado e distribuído. Aqui você tem uma análise como se fosse uma imposição de todas essas leis. Esta mulher que está de cabeça para baixo, decepcionada, é a liberdade de impressão, de ideia, que estava sendo impedida que as pessoas, pelo menos, dessem sua opinião. E todas as taxas e leis que estavam em cima do povo aí, estava sendo enfiada de goela abaixo dos colonos, como se os colonos tivessem culpa. Mera coincidência com o que acontece ainda hoje, em cima dos cidadãos, onde muitos impostos são cobrados, não é mera coincidência. Às vezes dá a impressão que nós, aqui no Brasil, que só pagamos impostos e pouco vemos do resultado desse imposto, dá a impressão que nós ainda estamos num período que a gente chama de absolutismo inglês, onde tinha poucas pessoas com grandes privilégios e a maioria da população pagando muito imposto só para manter esses privilégios da classe que está dominando. Mera coincidência, acho que não é, né? E aí é uma crítica que a gente está fazendo aí. Então, diante da recusa de boicote que eles tinham feito, eles vão fazer de novo agora o segundo congresso da Filadélfia. E é durante esse segundo congresso que eles vão entrar no consenso sobre a ideia de independência, certo? E aí nós temos uma figura que vai ser Thomas Jefferson, vai ser o responsável por elaborar principalmente a Declaração da Independência dos Estados Unidos. A insensibilidade da Inglaterra, que era a metrópole, levou esses colonos, que nós temos uma falta de energia, levou esses colonos a se reunirem e contou com a participação das 13 colônias. Todos eles se juntaram para criticar o abuso da monarquia sobre essas colônias, né? Então, representantes de todas as colônias se juntaram, mostrando as dificuldades das suas atividades. Apesar dessa divergência que estava tendo, as 13 colônias romperam relação com a Inglaterra e houve a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Ela vai passar a ser redigida, assim como aconteceu na Europa, né? Aquelas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, elas passaram a circular entre as elites, o povo mais rico, intelectual, e ela ficou inspirada, principalmente nesses ideais, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. E John Locke defendia aquele direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade. E foi então que no dia, vamos
ver aqui, o dia que foi marcado como o Dia da Independência, 4 de julho de 1776, foi publicado essa Declaração da Independência, na qual os americanos rompiam com a Inglaterra. E aí, será que a Inglaterra vai querer aceitar uma coisa, é um grupo de pessoas declarar a sua liberdade? Outra coisa bem diferente é essa declaração ser aceita pela sua metrópole. E diante dessa situação, o que será que foi feito? O que será que os ingleses fizeram? Conseguiram rapidamente essa independência? Claro que não, demorou alguns anos, né? Então aqui a declaração da independência de Norte rompeu os laços com sua metrópole. E esse dia é o dia que marca a independência dos Estados Unidos, comemorado até hoje. E esse documento é um documento que fica muito bem guardado nos museus, como uma forma de preservar a memória e a luta e a importância dessa luta para os norte-americanos, que depois se juntaram, passou a ser não só 13 colônias, e sim Estados Unidos da América. Começou com 13, hoje são 50 estados lá que formam os Estados Unidos. O principal autor da Declaração da Independência Americana foi aí Thomas Jefferson. Ele vai ser o cara da história, certo? E é ele que vai ser o responsável e foi o terceiro presidente. E quem foi o primeiro presidente? Foi aquele que brigou. Ele fez o documento. Porém, para que essa declaração pudesse ser levada a sério, houve conflito, houve guerras, certo? As tropas de colonos os colonos lutaram pela separação da Inglaterra, teve ajuda da França. A França aí vai estar investindo muito dinheiro que ela tinha demais dos colonos lá, e vai também ficar enfraquecida. Você vai ver na próxima aula, na Revolução Francesa, como os franceses, mesmo morrendo com falta do pãozinho, a miséria estava tão grande, o Luís XVI vai estar investindo dinheiro nessa guerra para ajudar os Estados Unidos, no caso, o futuro Estados Unidos, as 13 colônias, a se tornarem independentes da Inglaterra, porque eles tinham rinchas, né, com a Inglaterra, uma forma de pagar um pouco isso. Então ela decidiu ir para a guerra. Então o exército inglês se rendeu só em 1781. Nós estamos aqui em 76, 77, 8, 79, 80, 81, mais ou menos 5 anos de guerra. Ou seja, não foi a baixo custo. Cremos como verdades evidentes por si próprias que todos os homens nasceram iguais, que receberam de seu Criador alguns direitos inalienáveis, que entre esses direitos estão a vida, a liberdade, a procura da felicidade, que é para assegurar esses direitos que o governo for instituído entre homens e o seu justo poder, que esse advém somente com o consentimento dos governados. Todas as vezes que uma forma de governo torna-se destruidora desses fins, o povo está no direito de modificá-la ou aboli-la, instruir um novo governo, estabelecer seus fundamentos como princípio e organizando seus poderes nas formas que lhe parecerão as mais próprias para realizar sua segurança e felicidade. Esse é um trecho da Declaração da Independência dos Estados Unidos, baseado nas ideias do iluminismo. Se o povo está se sentindo oprimido, ele tem direito de tirar esse governo do lugar. Essas são as principais ideias agora, certo? A Declaração da Independência. Então, as guerras de independência se estenderam oficialmente até 1781, quando teve essa batalha de Washington, sob o comando de George Washington. Então, George Washington será o primeiro presidente do agora Estados Unidos da América. Em 1783 foi assinado o Tratado de Paris, na qual a Inglaterra reconhecia a independência. E em 1787
foi feita a primeira Constituição dos Estados Unidos, a primeira república liberal democrática do sistema do contemporâneo, né, nos nossos tempos. Então essa guerra de independência, gente, ela foi muito longa e ela tem que marcar na mente da gente brasileiro, porque foi baseado nessa declaração de independência que todas as colônias das Américas também começaram a querer se tornar independentes. E aí está aí uma imagem que representa muito dessa guerra pela independência dos Estados Unidos, chefiada e guiada pelo George Washington. Ele vai governar durante os dois governos seguidos. Ele vai abrir mão de não estar governando pela terceira vez e até hoje é tido como uma regra no Código Eleitoral. Recusou-se a concorrer ao terceiro mandato para não dar mau exemplo. Acabou por estabelecer uma norma na vida eleitoral americana até hoje, certo? Os governos mandatos de 1789 até 1797. Ele é chamado pai dos Estados Unidos da América, George Washington. Então, apesar de oficialmente o significado desse monumento, presente na América, que monumento é esse? Vocês já devem ter visto nos filmes, né? Ele identifica os Estados Unidos ser a liberdade iluminando o mundo. Essa liberdade não foi para todos. Nós vamos ver que, infelizmente, os indígenas, durante muitos anos ainda, os negros ainda vão ser escravizados durante um bom tempo. Então, o conceito de liberdade na Constituição dos Estados Unidos é muito de se pensar. Depende muito de quem você chama para ser livre. A que interesses vai estar trazendo, certo? Quais foram as principais repercussões dessa liberdade? Vou continuar aqui. As principais repercussões dessa independência para nós que estamos aqui nas Américas. A Inglaterra foi o país mais atingido, com certeza. A derrota desses conflitos com o tratado que fez em Paris abalou muito o poderio da Inglaterra. A França, praticamente, ela foi muito afetada. Os soldados, né, que apoiaram os colonos nessa guerra da independência foi para o seu país influenciado pelas ideias republicanas. Também teve muita despesa para a França com essa guerra. E o Tesouro francês isso vai enfraquecer muito o poder desse governo francês e vai colaborar para que haja a Revolução Francesa, que a gente estudará posteriormente. As outras Américas aqui, nós temos a América Central, a América do Sul, os Estados Unidos vai ser o primeiro país do continente a se tornar independente, né? Ele serviu de exemplo para as colônias ibéricas. Nós, Brasil, somos, naquela época, colônias ainda de Portugal. E todas essas colônias vão desejar também se separar da sua metrópole. Então, os índios também, da América do Norte, não teve efeito nenhum, teve muito efeito negativo. Teve a retomada das ambições, aquelas terras que antes pertenciam a ele, graças àquela proclamação que tinha havido há anos atrás, a Declaração de 1763, eles não tiveram mais autonomia para estar morando naquelas terras, que era mais ao Montes Apalaches. E os africanos, a independência também não significou para eles liberdade. As mulheres também não representou a igualdade, já que muitas continuavam proibidas de ter a sua vida política, certo? Então, os ideais da independência, elas valiam apenas para homens brancos, adultos, que tinham renda financeira. Então, o resto da população permaneceu excluído em diferentes graus de direitos ou de
direitos políticos ou de direitos sociais. Então, no mais, gente, no mais, obrigado pela atenção, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, volte no vídeo novamente, deixe seu like, compartilhe com os colegas e até nosso próximo vídeo.